figura de linguagem, é uma coisa representativa. Por exemplo, quando fala, a Bíblia tem muita assim, figura de linguagem. Quando Jeremias fala assim: rios de água correm dos meus olhos, porque não guarda a tua palavra. Você acha que corre um rio dos olhos dele? Não, é uma figura de linguagem. Ele quer dizer, eu choro muito. Ele está dizendo, rios de água, ou seja, eu choro muito porque eu não guardo a tua palavra. Lá fala assim que toda a Judéia veio ter com Jesus. Na verdade, veio um grande número da Judéia, mas não veio todos da Judéia ter com Jesus, senão não cabia. Por que ele fala todos da Judéia? Dizendo assim, que veio um grande número. Então isso chama-se figura de linguagem, e que nós precisamos entender. Por isso que às vezes a Bíblia ela é mal interpretada, que às vezes não respeita a figura de linguagem. Quando a Bíblia fala, se o teu olho te escandalizar, arranca ele, isso é uma figura de linguagem. Se não pegar literalmente, vai acabar o quê? Ficando cego. Então isso é uma figura de linguagem, ou seja, o teu olho te escandalizar, ou seja, é você não observar aquilo que te escandaliza. Então é figura de linguagem, e a gente precisa entender. Outra coisa, irmãos, quem aí estudou gramática, ele tem uma figura de linguagem chamada metonímia. O que é? É que você toma o produto pelo nome. Por exemplo, as irmãs falam assim: eu vou comprar Bombril. E às vezes nem sempre você compra Bombril. Você compra esponja de aço, que Bombril é o quê? A marca. Mas você fala, vou comprar Bombril. Você fala, vou comprar Nescau. Nescau é marca de um achocolatado. Isso aí me ajuda. Então é isso. Então isso que eu quero dizer é figura. Então o que eu quero, por que eu estou dizendo isso? Que quando você pega Apocalipse, aí você fala assim, não, olha, houve um terremoto, é o Apocalipse. Na verdade, terremoto não quer dizer Apocalipse. Você fala, olha, caiu lá não sei o que, veio um maremoto. Não é o Apocalipse. A palavra Apocalipse quer dizer outra coisa. Então por que eles tomam a figura? Porque Apocalipse fala das pragas. Então eu quero que vocês entendam bem isso. Outra coisa que nós vamos observar bem é questão de tipo ou símbolo. Mas o que é tipo? O tipo, ele representa o antítipo. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Jesus é um cordeiro, o que é o cordeiro? Todos sabem o que é um cordeiro? Mas o que é o cordeiro no reino animal? Não é carneiro. O cordeiro não é o carneiro. O carneiro é o cordeiro envelhecido. Quando ele aprende a amarrar, dar cabeçada, aí ele é carneiro. Quem norte, nordeste, sul também tem muito isso. Por isso tem alguns crentes que já deixou de ser cordeiro, né? Já virou carneiro, porque dá amarrado, dá cabeçada. Esse é carneiro. O cordeiro é o macho novinho, a gente fala um nédio, novinho do rebanho, ele é o cordeiro. Então o que é uma figura de linguagem? Na verdade, irmãos, Jesus não é um cordeiro. Quando fala que ele é o cordeiro, essa é uma figura de linguagem, é um tipo. Por quê? Porque o cordeiro é manso. Que Jesus fala, aprendei de mim. Você fala, eu sou ovelha. Na verdade você não é ovelha, você é humano. Por que ele fala que o crente é ovelha? Porque ele é comparado com ovelha, porque ele segue o pastor, ele é manso, pelo menos devia ser, né? É dependente, devia ser. Então isso, a gente fala que é tipo. Quem vem primeiro é o tipo, depois o antítipo. Então primeiro vem Jesus. Aí quando você fala, Jesus é o cordeiro, o que você entende que ele é? Manso. É figura de linguagem, é. Então a gente fala o que? O cordeiro é o tipo, e Jesus, irmãos, é o antítipo. Ele vem primeiro do que o cordeiro. Quando você fala, Jesus é o leão, Jesus é leão? Não. Por que o leão representa Cristo? Porque o leão, irmãos, ele é bravo. O contrário do cordeiro. O cordeiro é manso. Então para a igreja, Jesus é o cordeiro. Para defender a igreja, Jesus é o leão. Então se alguém vê na selva, quando o leão, ele dá o seu bramido, todos os animais, corre, porque o leão é muito bravo. Então quando fala que Jesus é o leão, por isso que eu tenho que entender, se eu falar que é figurativo, a Bíblia fala que o diabo também é um leão. Ou seja, ele ruge como um leão. Porque ele ruge como um leão, que ele quer mostrar braveza. Mas na verdade, irmãos,
O próprio Jesus fala que tem alguém valente, alguém bravo, ele entra na casa, amarra a casa, prende todo mundo. Mas chega alguém mais bravo do que ele e solta todo mundo. Jesus está dizendo, o diabo, ele quer ser um leão, mas na verdade eu sou o leão da tribo de Judá. Então, o leão, ele é o tipo, porque representa Jesus. Outro, muito importante isso aqui. Na Santa Ceia, tem muitos irmãos que falam, quando você come o pão, está dizendo, irmão, isso aqui é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo? Não, ele representa o corpo de Cristo. Beber é lembrança. Se eu falar que é o corpo, eu estou entrando na doutrina católica da transubstanciação, que transforma, que é mentira, que o pão transforma em sangue lá na boca do padre. Por isso que chama vigário, que vem quase outro nome. Então isso é mentira, tá? Quando você bebe também o suco, você vai dizer, não, o suco transforma em sangue. É mentira, irmãos. Isso é memória, em representação. Então Jesus fala, toma em memória de mim. Agora, quando ele ora, ele é um pouco diferenciado, porque é santificado, mas não que na tua boca se torna carne, não que quando você bebe se torna sangue. Não é isso, é representativo. É a mesma coisa no Pai Nosso, quando Jesus fala assim, o pão nosso. Então você come só pão? Não. Você come arroz, feijão, uns gostam de carne, outros gostam de jabá, outros gostam de charque, não sei se é a mesma coisa. Está dizendo o que? O pão nosso é o nosso sustento de todo dia. Então a palavra pão é figurativo. Ninguém vai comer só pão todo dia. Apesar que hoje os jovens casais não cozinham mais, né? Tudo fast food, né? É quase pão todo dia. Alguém deu risada aí, mas é assim mesmo. Mas na verdade o pão, irmão, ele é um alimento completo. Então quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Por quê? Porque ele te satisfaz toda a sua vida. Então é isso que eu quero que o irmãos entenda. Eu tenho que dar essa introduçãozinha para o irmãos entender. Todo mundo entendeu o que é tipo, então? Tipo é uma coisa que representa outra. Primeiro vem o antítipo, por isso chama anti, porque é antes do tipo, que é Jesus. Então Jesus é representado por leão, pelo cordeiro, a rosa de Saron, o lírio dos vales, a raiz de Jessé. Mas Jesus não é uma raiz. Então a raiz representa que a raiz cura, e Jesus cura. Então Apocalipse, irmãos, olha, na Bíblia tem duas promessas que diferenciam de todas. Quando você pega os 10 mandamentos, qual a promessa lá que diferencia de todas? Honra o teu pai e a tua mãe, porque é o primeiro mandamento na verdade, irmãos, lá amarás o Senhor teu Deus, vem antes de honrar o pai e a mãe. Só que honrar o pai e a mãe tem uma promessa. Então honra o teu pai e tua mãe, porque é um mandamento com promessa. O segundo é o livro de Apocalipse. Alguém lê para mim o capítulo 1 e versículo 4. Vão me ajudar, tá? 1 e versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Tá, não, acho que não é bem-aventurado os que leem. Qual é o versículo 4 mesmo? Acho que não. É o 3, lê o 3 então. O 3. Isso. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, olha, bem-aventurado aqueles que lê e que ouvem a palavra desta. Irmãos, desta está referindo ao objeto, não está dizendo daquela. Se fosse aquela, pode dizer os Salmos, Mateus, Lucas, mas dizendo desta profecia. Então, o Apocalipse tem uma bênção especial para quem? Olha, primeiro, feliz é aquele que lê, e depois que ouvem. Olha como Jesus é maravilhoso, irmão. Como a Bíblia ela é atual. Há mais de 2.500, 3.000 anos, mas ela é atual. Por quê? E a pessoa que não soubesse ler, dizia, nunca vou ser bem-aventurado. Mas ele não sabe ler, mas pode fazer o quê? Então, bem-aventurado
É os que lê e aqueles que não sabem ler, mas ouve. Só que não é só ler e ouvir. E fazer o que mais? E guardar. Ler, ouvir e guardar. Lá atrás, Jesus disse isso, que aquele que ouve as minhas palavras, sabe, guarda ela, é igual ao homem que edificou sobre a rocha. E quem não guarda é igual ao homem que construiu na areia. Não sabe que construir na areia é mais rápido. Você não precisa fazer força, nada, não precisa cavar nada. Só que para cair também é o quê? Mais rápido. Então é melhor demorar construir. E Jesus está dizendo isso. Por exemplo, Salomão é um dos homens mais sábios da Bíblia. Ele fala assim, o coelho, Salomão que fala isso, ele é débil, quer dizer, ele é o quê? Fraco. Por isso ele constrói a casa onde? Na rocha. Salomão fala isso, que por o coelho ser fraco, ele constrói a casa na rocha. Então, amado, quem constrói na rocha? Quem ouve, quem lê e quem guarda. Então, às vezes, nas nossas igrejas, o problema não é falta de palavra, não é falta de conhecimento, é falta de guardar a palavra. Que ouvir a palavra se aprende, mas se você não guardar, não faz efeito na tua vida. Então a palavra tem que ser guardada. Então, Apocalipse, ele tem uma bênção especial. E tanto é, alguém lê para mim 22 e 19. Tanto é que no final também fala, 22 e 19. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Isso. E se alguém acrescentar, será acrescentada as pragas também. Então, amados, você vê que tem uma especial no Apocalipse. Agora, eu quero dizer aos irmãos que esse livro, irmãos, ele foi escrito por João, tá? João, ele era irmão de quem mesmo, vocês lembram? De Tiago, filho de quem? Do Zebedeu. E como é que era o apelido que Jesus colocou, a alcunha que Jesus colocou em João e em Tiago? Filhos do, isso mesmo, filhos do trovão. Irmão, por quê? Porque eles eram meio destemperados. E João fala assim, olha só o que João fala, filhinhos, mas isso depois que ele foi cheio do Espírito Santo. Antes ele era filho do trovão, antes ele era destemperado. O que quer dizer? Que o crente cheio do Espírito Santo pode controlar o seu temperamento. Então não tem esse negócio de crente dizer, irmão, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou assim mesmo, meu pai me criou assim. Mas você aceitou Jesus, tem que ter uma mudança em você. Então esse João, ele era pescador, ele vivia de pesca. Ele, me parece, não sei, mas que havia lá uma sociedade com Pedro e André, não estou dizendo que havia, mas eles pescavam juntos. E este João, irmãos, algumas coisas a gente erra na Bíblia. Por exemplo, nós vamos dizer, irmão, Pedro é corajoso, porque Pedro, quando chegou ele e João lá no túmulo, quem entrou? Pedro ou João? Pedro. Mas não vamos esquecer que na crucificação, quem foi até a cruz? Foi João. Pedro, eu vou pescar. Pedro foi embora. Quem teve coragem de chegar até a cruz foi João. Tanto é que Jesus diz a Maria, mulher, eis aí o teu filho. E diz a João, homem, eis aí a tua mãe. Aí alguns dizem que João era irmão do Senhor por causa disso. Então João, ele era corajoso também, o que talvez era menos afoito do que Pedro. Mas o afoito, irmão, nem sempre quer dizer corajoso. É que o afoito, ele fala antes de pensar. Aí quando ele toma, meu Deus, o que eu fiz? Eu vou ter que pagar tanto, o que eu fiz? Porque ele, na verdade, não é que ele tinha coragem, ele tomou antes de pensar, irmãos. E às vezes nós tomamos atitude, achamos que é corajoso, mas você não queria fazer. Mas depois que você fez, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Eu não queria fazer isso. Então Pedro nem sempre era tão corajoso. Um pouco ele era muito afoito. E crente afoito, irmãos, tem na igreja? Muito. E crente afoito, irmãos, perde bênçãos. E como perde, irmãos? Por quê? Porque às vezes tomamos
decisões precipitadas, decisões em momento de turbulência, e vem esse problema. Então João é esse irmão. João, ele era pescador, ele era irmão de Tiago, filho de Zebedeu. O irmão dele morreu decapitado por quem mesmo? Por Herodes, porque ele profetizou não, ele disse a Herodes que não podia ficar com a cunhada. Ali ele perde a cabeça. Não foi, é o Tiago, é isso mesmo, né? Não foi não. Quem disse isso foi João Batista. Mas o Tiago foi decapitado. Tiago foi decapitado próximo a Pedro. Lembra que depois que ele matou Tiago, fez uma festa, aí queria matar também a Pedro? Então esse Tiago é irmão do João, mas não o Batista, tá? O João, evangelista, filho de Zebedeu. E esse João escreveu quantos livros da Bíblia? 5. Ele escreveu o primeiro João, segundo João e terceiro João, que são as cartas ou epístola. Quando alguém fala as cartas de João, carta e epístola são sinônimos. Então ele escreveu as 3 epístolas ou as 3 cartas de João, escreveu o Evangelho de João, que são 4, e depois o Apocalipse, tá? Então ele escreveu os maiores, é João, que tem mais de 20 capítulos, e o Apocalipse, que tem 22 capítulos. Os demais, as cartas, são capítulos menores. Mas João, ele escreveu 5 livros na Bíblia. Quem que escreveu mais do que João? Paulo. Só Paulo escreveu quantas? 13, isso. Paulo escreveu 13 cartas, enquanto João escreveu 5. A Bíblia tem quantos livros? 66 livros, né? E o Novo Testamento? O Novo tem 20? 13, não é quase 50%? Daria 26? Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento. João escreveu 5. Também no Novo. Então você pegar Paulo e João, eles escrevem quase toda a Bíblia do Novo Testamento. Soma 5 mais 13, 18. Então João e Paulo escrevem quase todo o Novo Testamento. Quando João escreveu o Apocalipse? Aproximadamente o ano 90 a 95 AD. Todo mundo sabe o que quer dizer AD? Não. AC é antes de Cristo e DC. Depois de AD é ano Domini, quer dizer ano do Senhor, ano de Cristo. Então ele escreveu no AD, ano Domini. Sempre que você vê AD, quer dizer ano Domini, anos de Cristo. Quando você vê AC, é antes de Cristo. Quando você vê DC, é depois de Cristo. Então ele escreve aqui AD no ano de Cristo, no ano 95, ele escreve este livro. E aonde João está para escrever esse livro? Na ilha de Patmos. Não entendam bem. A ilha, todo mundo sabe que a ilha é um pedaço de terra cercado por água, e que hoje nós temos acesso. Você tem barco, tem canoa, tem navio, tem pedalinho, o que você quer, você tem esse acesso. Mas antes não tinha acesso. Então só tinha acesso quem tinha autoridade e poder. Então Patmos era uma ilha onde pessoas cumpriam pena, onde as pessoas, como hoje. Alguém já ouviu falar no presídio de Presidente Venceslau, que é interior de São Paulo? Já ouviu falar no Tremembé, que é perto de Guaratinguetá? Então, são presídios. Aqui também era presídio onde as pessoas ficavam para morrer, porque não tinha como fugir, é uma ilha. E João, irmãos, entendam bem, o único apóstolo que morreu de morte foi João. Ele não morreu na ilha. O único apóstolo que morreu de morte natural foi João. Então, Apocalipse, ele é um livro que ele traz uma revelação de Jesus. O que é uma revelação? É trazer o quê? Ao conhecimento à tona. Nós pentecostais, principalmente nós assembleianos, principalmente o círculo de oração, eles gostam muito de mistério. Irmão, vai acontecer um mistério aqui. Mas você fala que mistério para nós, irmão, é uma coisa que você é o quê? Você não sabe. Não adianta ter mistério. Eu quero que o mistério seja o quê? Desvendado, revelado. Então, o mistério tem que ser revelado. Paulo fala, olha, eis eu digo um mistério.
nem todos morrerão. Aquilo é um mistério, mas Paulo revela esse mistério. Então, quando você fala, irmão, o culto foi um mistério só, você fala, oh, que pena que ninguém entendeu nada, porque ficou tudo escondido. Então você tem que falar que o culto foi poderoso, irmão. O culto, olha, foi poderoso. Olha, você pode dizer, irmão, o culto houve desvendamento de mistério. Aí você pode dar glória a Deus, que você vai saber. A mesma coisa, tem irmão que fala, como é que foi o culto ontem? Pastor, ontem foi só cajadada. Não é isso, irmão. Cajado não é para bater em ovelha. Para que é cajado? É para tirar a ovelha do... Mas, irmão, ontem foi uma varada. Aí você pode dizer, olha, ontem foi só varada. Aí é bom, porque a vara consola, o cajado consola. Mas o cajado não bate. O que bate é o quê? A vara. Então, na verdade, o que Jesus quer, irmão, é que nos traz uma revelação. Então, nos evangelhos, Mateus ele apresenta Jesus como rei, tá? E Lucas apresenta Jesus como quem? Como filho do homem. E Marcos? Como servo. Porque o filho do homem veio para servir e não ser servido. E João como filho de Deus. Agora, João em Apocalipse, ele apresenta Jesus diferente. Vocês sabiam, irmãos, que a palavra Cristo quer dizer o quê? Ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. E Messias? Messias? Ungido também. Só que Cristo é no grego, Messias é no hebraico. Mas o nome Cristo e Messias quer dizer ungido. Quando eu falo Cristo ou Messias, eu estou dizendo ungido. Quando eu falo Jesus, estou dizendo Jeová, ele é salvação. Então ele recebe o nome de Cristo, de Messias. Emanuel, Deus. Quando sempre o prefixo El é Deus. Daniel é de Deus, é Deus. Lá, tá, entendeu? Então, quando eu falo aqui Emanuel, é Deus conosco. Mas em Apocalipse, Jesus é apresentado como sacerdote, como soberano dos reis, como a estrela da manhã. Jesus é apresentado como Senhor dos senhores. Jesus é apresentado, irmãos, de várias formas aqui. Então se revela quem é Jesus. E aí nós vamos começar a dizer aqui para você, no primeiro capítulo, revelação de Jesus, a qual Deus lhe deu para mostrar o que? As coisas que em breve vão acontecer. E notificou ao seu servo. Mas a primeira coisa que eu vejo no Apocalipse é que ninguém consegue, irmão, ninguém consegue apartar Deus de você. Ninguém. Onde João estava? Quem ia na ilha? Ninguém. Irmão, ninguém ia na ilha. Mas quem chega na ilha? Jesus. Irmãos, ninguém consegue tirar Deus de você. Eu falo, pode tirar o teu trabalho, pode tirar a tua casa, pode tirar tudo que quiser de você, mas a presença de Deus ninguém tira de você, a não ser você mesmo ou você mesma, se você pecar. Mas ninguém tira Deus de você. Dizer, irmão, olha, Walter, eu vou te punir, vou te disciplinar, vou tirar Deus de você. Como é que eu vou tirar Deus do Walter? Não existe isso, irmão. Então, uma coisa que ninguém tira Deus da tua vida. Pode tirar o que quiser de você, mas Jesus ninguém tira de você. Pastor, e se me prenderem em um porão? O Salmo 139. Para onde eu irei da tua presença? Se eu subir, o Senhor lá está. Se eu descer, o Senhor lá está. Se eu for lá no coração dos mares, lá Ele está. Então sabe, irmão, alguém pode até te prender, pode até te esconder, mas Deus vai onde você está. Aleluia. Então João está lá na ilha, ninguém chegava lá, ninguém ia lá, mas de repente João ele fala que ele tem o que? Um arrebatamento. Ele fala assim, olha, João, acesse da igreja Ásia, o versículo 4, graça e paz aquele que é, fala do que? Aquele é fala o que? Mas significa o que no verbo? Presente. Irmão, Ele está conosco. Por isso que o salmista fala no Salmo 46, Deus é o nosso refúgio. Irmão, Deus não será o nosso refúgio. Ele é. Será quer dizer que Ele vai continuar sendo, mas eu quero dizer que não vai ser amanhã. Hoje Ele é o teu refúgio. Então quando Ele fala aqui, olha,
É graça e paz daquele que é, que era e que há. Então ele é, porque ele é, que é o presente, ele é Jesus. E no passado? No princípio era o verbo. E o verbo era quem? E todas as coisas. Ele já era ou não era? Então, irmão, escuta bem, ó, depois eu vou falar isso com vocês. Quando o homem pecou, Deus foi pego de surpresa? Não. Deus já tinha um plano da redenção? Já. E quem era o plano da redenção? Jesus. Então, depois vocês vão ver que não existe esse negócio de uma reunião, quem vai morrer, quem vai lá, isso não existe. Jesus, ninguém poderia morrer, que o anjo foi criado, ele não podia morrer, o homem foi redimido. E todos nós, irmão, o anjo, mesmo sendo criado, ele se rebelou, uma terça parte. Então o único que poderia morrer era quem? Jesus. Que ainda que eu quisesse morrer por você, o meu sacrifício era em vão, que eu tenho pecado. Para morrer tinha que ser alguém que não tem pecado. Então Jesus era desde o princípio aquele que é, que era e que há. Então Apocalipse fala do passado, do presente e do futuro. Aí ele começa, queridos, aqui olha, que é, que era e que há de vir. E dos 7 espíritos, vou falar para vocês dos 7 espíritos, e da parte de Cristo, que é a fiel. Cristo é o que é a fiel, e o primogênito. Porque ele é o primogênito dos mortos. Acompanhe os 5 comigo. Porque Jesus é o primogênito dos mortos. Qual foi a primeira pessoa ressuscitada? Não. Qual foi a primeira pessoa ressuscitada na Bíblia?